Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia no nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Hoje vamos dar continuidade a essa série de estudos sobre a cronologia dos Evangelhos. Estamos destrinchando os 4 Evangelhos, de forma cronológica, e os estudos estão sendo uma bênção, meus queridos. Bom, o Espírito Santo está fazendo um agir importantíssimo, tá bom? O canal está crescendo, graças a Deus. E no capítulo anterior, a gente viu o milagre de ressurreição, tá bom? Jesus restaurou um jovem que havia morto, restaurou sua mãe, uma viúva lutada, e foi bênção, não? Esse milagre. Se você não quer se perder esse capítulo, é só aqui procurar na linha do tempo do YouTube do meu canal, tá bom? Hoje vamos continuar e hoje temos um estudo que promete muito, tem muito ensino, tá bom? Mas para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu te exorto, eu te peço, inscreve-te no canal, compartilhe esta mensagem, seja você um canal de bênção do Senhor, tá bom? Transmite esta mensagem para todos aqueles que têm sede da palavra, aqueles que não encontram, mesmo tendo riquezas, mesmo tendo profissão, mesmo tendo aparentemente tudo na vida, mas encontram-se em um vazio existencial, porque só o Senhor Jesus Cristo é quem preenche esse vazio, tá bom? Então, vamos, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias, tá bom? No Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 18. Esta passagem também encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de número 1 até 19. Bom, então, a palavra de Deus diz assim: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, ou seja, todos esses milagres, a ressurreição, as curas, etc., os discípulos de João comentaram com ele, tá bom? E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Então, meus queridos, João Batista, ele estava no cárcere, tá bom? Por ter colocado sua lealdade ao Senhor. Lembrando que João fez acusações, importantes, acusações que eram verdadeiras, contra o rei Antipas, Herodes Antipas, que ele estava com uma mulher, ele chamava da sua esposa, se chamava Herodias. Só que Herodias era a mulher do seu irmão Filipe. E João Batista acusou essa relação que não condizia com os ensinos da palavra de Deus. Por isso, ele foi preso e já ele tinha alguns meses sofrendo no cárcere, certamente várias privações. E quando os discípulos comentam que o Messias, Jesus, ele estava realizando muitos milagres, ele ficou preocupado e ansioso para ver o Messias, a quem ele havia anunciado durante toda a sua vida, quando ele estava livre. João, ele anunciou a vinda do rei, ou seja, antes de Jesus se dar a conhecer, e prometeu um tempo de julgamento e purificação. Olha o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, entre os versículos 10 e 12. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo.
Eu vos batizo com água, ele dizia, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua lira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, João estava prometendo um tempo de julgamento e purificação. E Jesus, no entanto, tem um ministério de misericórdia. Sem dúvidas, os longos meses de prisão turbaram a visão de João Batista, e por isso ele ficou com dúvidas e manda a seus discípulos a fazer a seguinte pergunta para Jesus: És tu aquele que estava por vir ou esperaremos outro? Vamos ver a resposta do Senhor Jesus Cristo. Naquela mesma hora, Jesus curou muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Isso Jesus fez antes de responder. Então Jesus lhe respondeu aos discípulos de João: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Glória a Deus. Olha a resposta que o Senhor Jesus deu aos discípulos de João. Então Jesus, ele respondeu para seu querido amigo e primo, João, de maneira que ele, como profeta, entenderia bem, tá bom? E não teria qualquer dúvida. Através dos sinais e maravilhas que os profetas do Antigo Testamento haviam dito que acompanhariam ao Messias. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 29, no versículo 18 e 19, está escrito: Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Glória a Deus. No livro de Isaías, também no capítulo 35, versículos 5 e 6, está escrito: Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e as línguas dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Glória a Deus. E em Isaías, capítulo 61, versículo de 1, está escrito: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Glória a Deus. Então, meus queridos, em nossos dias, essa confirmação é obra da fé. E entra em nossa alma com o Espírito Santo quando, humildemente, aceitamos a palavra de Deus e recebemos a Cristo em nossos corações sem restrições. Bom, Jesus, ele exorta João e seus discípulos a não duvidarem. Jesus, ele respondeu a João: Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Citando aqui as Escrituras, olha, em Isaías 8,
capítulo 14 e 15, está escrito: Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Então, meus queridos, Jesus responde à dúvida de João com as escrituras, com uma palavra. Ele cita o que no Antigo Testamento está escrito, que o Messias ele viria seguido de sinais e maravilhas, de muitos milagres, e era o que estava acontecendo. Então, se João tinha alguma dúvida de que Jesus era o Messias, lembrando a situação que ele estava sofrendo no cárcere, então já Jesus estava dando a resposta certa para que ele, como profeta e conhecedor das Escrituras, não tivesse dúvidas. Tá bom? Vamos continuar. Tendo-se retirado os mensageiros, bom, aí os mensageiros já vão embora, levando esta mensagem, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Então aqui Jesus começa a dar um testemunho de João, tá bom? Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Glória a Deus. Queridos, aqui Jesus explica aos seus discípulos e à multidão quem era João. Pois muitos o achavam apenas um pregador excêntrico, mas Jesus faz isso de maneira muito, muito especial. Jesus informa que João era autêntico e corajoso, como os maiores profetas de Deus. Não era uma vareta que se move ao sabor do vento das vontades de ninguém, tá bom? Nem tampouco um lacaio dos aristocratas. Era um homem simples, talhado pela vida dura do deserto, onde havia se disciplinado ao extremo e ensinava a todos quantos estavam afastados da santidade de Deus, e necessitavam desesperadamente de arrependimento e de salvação. Jesus, ele conclui declarando que João era aquele a quem Malaquias anunciara há mais de 400 anos na época. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, está escrito: Eis que envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas Jesus, entretanto, salienta que os nascidos de novo gozam do direito de serem filhos de Deus. Olha o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Glória ao Senhor. E isso faz, então, querido, com que o menor deles seja maior do que qualquer membro da antiga aliança, da qual João foi o último e magnífico profeta. Então, meus queridos,
Jesus, ele trouxe uma salvação, ele deu sua vida por nós. Todos nós que o aceitamos como único e suficiente Senhor e Salvador e o recebemos e cremos nessa promessa, somos chamados filhos de Deus. Então, nós que supostamente somos menores aos grandes profetas do Antigo Testamento, mesmo assim somos maiores no reino dos céus que eles, porque nós acreditamos na promessa. Na época eles não tinham essa promessa, tá bom? Eles não tinham. Vamos continuar. Então, todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por eles. A que, pois, compararei os homens da presente geração e a que são eles semelhantes? Jesus pergunta. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e disseis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e disseis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Glória a Deus. Então, meus queridos, em geral, as pessoas aqui demonstram um comportamento infantil em relação à decisão de se consagrarem a Deus e à verdade, né? Elas agem como aquelas crianças da época de Jesus. Se lhes era apresentado algo alegre, elas não se alegravam. Se melancólico, não se sensibilizavam. Então, preferiram acusar João Batista e a Jesus de falsos e endemoniados, né? E seguiram seus próprios e danosos caminhos. Entretanto, Jesus deixa claro que os que são de Deus, sabedoria, reconhecem as suas grandes obras e maravilhas e atendem ao seu chamado. Meus queridos, glória a Deus. Então, as pessoas, meus queridos, elas, vamos falar assim, são do contra, né? São do contra. Apareceu João, um homem rígido, homem do deserto. Ele não comia, não bebia. Era uma pessoa muito assim, muito conservador, e mesmo assim eles não aceitaram. Aí vem Jesus, mais alegre, mais do povo, comia, bebia, sempre tentava estar com aquelas pessoas que eram mais rejeitadas para trazê-los ao caminho da salvação, e falava: não, esse aqui é um bêbado, esse aqui é um amigo de pecadores. Mas Jesus estava referindo especificamente aos fariseus. Gente, eram pessoas assim que se achavam muito assim, acima dos outros, eram muito orgulhosos, tá bom? Mas eram muito hipócritas, porque tudo que eles professavam que faziam, no final, no culto, eles eram muito pecadores mesmos, Eles faziam coisas absurdas, coisas muito tristes com o povo, e Jesus veio condenar isso totalmente, tá bom? Jesus não quer religiosidade, meus queridos. Jesus quer um coração aberto, um coração sincero. Na parábola do fariseu e do publicano, que mais adiante a gente vai ver, o fariseu, ele se orgulhava e falava com Deus assim:
Deus, graças te dou por não ser como os demais homens, olha que coisa, ladrões, assassinos, eu te dou o dízimo, eu faço isto por ti, etc, etc. Mas o publicano simplesmente falou: Senhor, tem misericórdia de mim, não passo de ser um pecador. Então quem sai justificado ali é humilde, é aquele que se reconhece que é pecador, é aquele que se reconhece a necessidade da misericórdia de Deus. Os fariseus não faziam isso, como hoje não fazem isso muitas pessoas. Tá bom, meus queridos? Então, aqui vemos uma passagem maravilhosa em que Jesus demonstra que os sinais e maravilhas, a misericórdia que ele trazia, era o caminho, era o que demonstrava que ele certamente era o Messias. E certamente esses mensageiros chegaram até João e contaram para ele, e ele se alegrou e toda a dúvida foi dissipada na mente dele. E o testemunho maravilhoso que o Senhor Jesus deu sobre João, que coisa linda, hein? Receber um testemunho do próprio Senhor Jesus, e positivo, como aqui na palavra de Deus está escrito. Então, meus queridos, Jesus está falando que você, se hoje eu aceitar como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, você, se abrir a porta que Ele está batendo para entrar na tua vida, você vai ser grande no reino de Deus. Você vai ser chamado filho de Deus. Você vai ser co-herdeiro da herança que Ele recebeu do Senhor. Então, meus queridos, é momento, é agora. O Senhor está botando, o Senhor está quase aqui. Abre o teu coração para o Senhor Jesus. O mundo não tem nada a te oferecer. Tudo que o mundo oferece é passageiro. Ele te traz vida eterna. Ele traz... Não estou falando que a vida com Jesus vai ser fácil. Não estou falando que a vida com Jesus vai ser um mal de roça, um céu de brigadeiro. Não, meus queridos. Mas a promessa dele é que a vida eterna vai entrar em ti. Você não vai sofrer na eternidade. A vida eterna vai estar contigo. Ele é a vida, Ele é a água que traz vida, água viva, água eterna, água que enche o teu coração. Essa que muitos não têm preenchido essa área do coração, né? Então, o Senhor Jesus te faz uma promessa maravilhosa. Não perca essa chance, não perca, não seja como essas crianças, que eram do contra, que da época de Jesus, que não se alegravam com as coisas boas e não se entristeciam com as coisas tristes e seguiam uma vida assim. Quando fala de criança ali, está falando principalmente de pessoas que não tinham um entendimento espiritual, tá bom? Então é hora de você abrir o seu coração, é hora de você abrir seus olhos espirituais. Não fique só preso nesta matéria. Então, o mundo espiritual está ali, o Senhor Jesus, Ele está batendo na tua porta. Ele não é como o diabo que arromba portas, ele bate, ele é educado, ele te dá livre-arbítrio, mas usa esse livre-arbítrio com sabedoria, como aqui fala a palavra de Deus. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, Não seja um tolo, tá bom? Seja uma pessoa sábia. Aceita o Senhor como único e suficiente na tua vida, porque Ele veio e morreu por ti. Ele não veio para que você esteja enchendo seu corpo de cachaça, de pecado, Não veio para isso. Ele veio para te dar vida em abundância, para te libertar, como está escrito no livro de Isaías 61. Ele veio para curar aos quebrantados. Ele veio para libertar aqueles que estão algemados pelo diabo. Tá bom, queridos? Pelo diabo. Então, gostaram do estudo? Espero que sim. E eu estou muito feliz por estar transmitindo estas palavras de vida eterna para ti, para a tua família, para teus amigos. Por isso te peço novamente,
compartilha esta mensagem. Compartilha esta mensagem com aqueles que estão hoje necessitados e sedentos da água viva que Jesus tem para dar. Tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos hoje aqui na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia de estudo. Pai, entra no coração desse irmão e dessa irmã, abençoa a vida dele, abençoa a casa dele, afasta dele todo pecado, todo mal, toda tentação, afasta dela tudo que não vem de Deus. Oh Senhor, obrigado pela Tua palavra, pelos Teus ensinos. Hoje reconhecemos por meio da fé que Tu és o Messias, que Tu és o Salvador, que Tu deu para nós a vida eterna com o Teu sacrifício perfeito. Porque sinais e maravilhas Te seguiram, e o que os profetas do Antigo Testamento falaram de Ti era isso, que contigo só viria sinais, maravilhas, curas, milagres. E o que o Senhor Jesus faz até hoje, meus queridos, curas, milagres. Então, nós louvamos ao Senhor por tudo isso. Oh Pai, em nome de Jesus, oh Pai, em nome de Jesus, nós oramos, nós agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, pelas bênçãos, pelos livramentos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, muito obrigado por chegar até aqui, até o final. Até o próximo estudo bíblico. Já estou muito ansioso por continuar esta cronologia dos evangelhos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e a tua família.